capítulo número 10, versículo de número 45. Marcos 10, 45. Vou fazer um pedido a você, não sei se vai ser possível, né? A gente ficar bem atento, serei breve. Os irmãos bem atentos para ouvir a palavra do Senhor. E esse texto, ele tem um contexto geral, quando há um pedido de Tiago e de João. Mas eu quero ler o versículo de número 45 e a gente vai deixar, você vai deixar sua Bíblia aberta para a gente compreender o texto e o contexto, a mensagem desta noite. Versículo 45, está aqui no Data Show. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Toda a igreja pode ler comigo esse texto, vamos lá? Porque o Filho do Homem mas para servir e dar a sua vida. Obrigado a Deus, porque quando lemos as páginas da Tua Palavra, da Bíblia Sagrada, a gente vai no Antigo Testamento mesmo, já vamos ver as promessas, que viria o servo sofredor, um servo humilde, ele veio para dar sua vida, veio para servir. Não foi muito compreendido, ó Deus, porque geralmente as autoridades do mundo, elas gostam de ser servidas, homenageadas, e muitas vezes, ó Deus, são essas autoridades, ó Deus, que até não entendem o propósito, às vezes, da sua função, daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, ó Deus. Porque a Tua Palavra diz que a quem muito for dado, vai ser cobrado. E o Teu Filho Jesus Cristo, na sua vida, aqui neste mundo, Ele mostrou para que veio. Ele se entregou. A mensagem, ó Deus, a princípio não foi bem entendida e até hoje há muita dificuldade, ó Deus. Porque muitas vezes queremos ocupar o primeiro lugar, queremos a primazia. Acontecia isso no passado, no tempo de Jesus Cristo, e até mesmo entre os seus discípulos havia comentários, discussões, quem seria o maior. E o Senhor passou os anos ensinando que apesar do maior ser Deus, mas Ele veio servir e não veio ser servido. Essa mensagem, ó Deus, ela vem direto para os Teus discípulos e para a Tua igreja. E ainda hoje, ó Deus, muitas vezes não temos compreendido essa missão que o Senhor abraçou e quer também que abracemos, ó Deus. E quando fala-se, ó Deus, de diaconia, de mordomia, sabemos que tudo é Teu. E tudo que venhamos a fazer também deve ser para Te agradar e para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Obrigado porque essa expressão, ó Deus, ela foi escrita pelos evangelhos, todos os evangelhos, sobre a missão do servo sofredor, mas acima de tudo, o servo servidor, e tinha sua vida a serviço do homem, mesmo sendo Deus, mesmo sendo grande e poderoso, mas se inclinava e estava ali para servir, ó Pai. Essa mensagem é muito forte, ó Deus, e o mundo não entendia, até esperava o Messias montado num cavalo, alguém de guerra, mas veio o Messias humilde, montado num jumento, montado, ó Deus, ali veio para servir, veio trazer uma mensagem de amor, uma mensagem de reconciliação, de perdão, ó Deus, essa mensagem, ó Pai, nos alcançou, mas ainda hoje precisamos, ó Deus, conhecer mais e ser mais parecido contigo, ó Pai. Nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo está presente, venha falando não, ó Pai, o que queremos ouvir, mas o Senhor me use nesta noite para a glória do Teu santo nome, ó Pai. E que aqui, ó Deus, diante de Ti está Teus discípulos, os Teus servos, e que assim possamos fazer algo e que o Teu nome seja glorificado. Obrigado por essa palavra, essa mensagem
que vem nessa quarta-feira para nossas vidas. Nos dá entendimento desse serviço e nos dá entendimento por que fomos formados e da nossa missão. Ajuda-nos a compreender, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Veja o verso de número 35, no capítulo ainda 10, é o contexto geral. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: o que querem que eu vos faça? Versículo número 37, a igreja pode ler? Eles vinham conversando no caminho e queria fazer uma pergunta ao mestre. Vamos ler todos aqui o verso 37, olhando aqui para o data show, porque somente uma linguagem a gente vai ler mais forte. Vamos lá? Eles tinham recebido o chamado para o apostolado, mas Jesus falava tanto do céu, e ele já queria um lugar lá no céu também, de primazia, um lugar de destaque. Veja o que acontece aqui. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E o versículo de número 45 que lemos logo no começo: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Lendo esse texto e o contexto geral, eu fico pensando, quantos são os que são homenageados pelos seus feitos e até contemplados com honrarias, placas, títulos, ganham espaço nos jornais e na televisão. A rua é colocada a seu nome em homenagem, o prédio tem placa. Isso acontece aqui, ganha título, não é? E títulos, e um elogio, reconhecimento, mas ninguém em toda a história serviu tão intensamente como Jesus Cristo. Ninguém. Se tem uma coisa que chama atenção nos evangelhos, é a vida de Jesus Cristo como servidor. É o nosso maior exemplo. Paulo, quando foi alguém que se destacou muito na sua vida apostólica, ele chegou a dizer para seus seguidores, para as igrejas: sede meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. O alvo sempre é o Senhor. Eu estou falando sobre esse tema, esse assunto, porque, irmãos, não é fácil. Não é fácil servir, não é fácil estar à disposição, disponível. A gente vive no mundo, já naquela época a gente percebe, os discípulos querendo ser notabilizados, pessoas querendo destaque, pessoas querendo ser lembradas, querendo levar tapinha nas costas, ser reconhecido. E quando isso não acontece,
às vezes se até chateia, ninguém nem falou no meu nome, nem tocou no meu nome. E Jesus Cristo, lá no Isaías 52, 53, fala de um servo sofredor, que muitas vezes não era nem reconhecido. Tem uma música que eu lembro sempre: eu não preciso ser reconhecido com alguém, por ninguém, embora quem é que não gosta de ser reconhecido pelo seu trabalho? Você gosta, trabalha, se esforça, e o seu chefe, alguém até dá uma promoção a você, reconhece que você trabalha. A gente vê, percebe em algumas empresas, coloca em destaque o funcionário do mês, ou não é assim? Esse foi mais que se destacou, esse não faltou, esse produziu, e a empresa gosta disso, e aquelas pessoas que recebem aquelas honrarias, porque o seu feito fez isso. Eu não estou aqui condenando nem falando nenhum mal em ser honrado pelo que faz, em ser reconhecido, em ser homenageado. Sabe por quê? O próprio Cristo chegou a dizer, o apóstolo Paulo em Romanos: a quem honra, honra. É para honrar quem honrar, a quem merece honra. Mas irmãos, o que eu quero destacar é a pessoa de Cristo, e olhando para Jesus, todos nós precisamos aprender com Ele a humildade, a sua vida de serviço, os seus exemplos. E aqui surge uma pergunta: como foi que Jesus serviu? A gente vai perceber dentro da palavra, na palavra, como Ele servia. A gente precisa aprender com Ele. Ele muitas vezes quebrava o protocolo, porque Ele era daquele jeito, Ele amava. E eu quero dizer aos irmãos que é um desafio para a igreja, para cada um de nós, aprender com Ele e buscar crescer nele. Não é fácil para ninguém, é um desafio, porque a carne, ela é contrária a isso. A gente quer o primeiro lugar, muitas vezes a gente quer ser reconhecido, e se não reconhece, se chateia, porque nem falou no seu nome. E quando a gente olha para Cristo, vê o maior exemplo de serviço e de prontidão, a vida diaconal dele, era uma vida de serviço. Mas como foi que Jesus serviu? De muitas formas. Eu quero apresentar pelo menos 3 aspectos do serviço de Cristo, 3 aspectos apenas, para a gente pensar sobre esse aspecto dentro da palavra. Primeiro lugar, como foi que Jesus serviu? Ele serviu pelo que Ele ensinou. Agora, irmãos, como é que diz naquele sermão da montanha lá no final? Ele ensinou como alguém que tem autoridade. O que é ensinar como alguém que tem autoridade? Ele tinha autoridade naquilo que ele dizia. Muitas vezes a gente buscamos um reconhecimento naquilo que a gente não ensina, e não tem testemunho, e não tem vida, mas quer que se reconheça. E as próprias pessoas, às vezes, olha aquele irmão, o que ele diz é bonito, mas não é compatível com a sua vida ao serviço do Senhor e ao serviço do próximo. É muito difícil isso. Eu fico observando a igreja em pleno crescimento, aí chega o Espírito Santo falando com aquela igreja de Atos Apóstolos, dizendo: escolha dentre vós 7 homens de bom testemunho, 7 homens que trabalham, 7 homens que reprovam a avareza, que não seja cheia de, homens fiéis. Não pediu para escolher qualquer pessoa, homens que gostem e amem trabalhar na obra do Senhor. Às vezes a gente gosta do título, e quando não tem se fere, mas muitas vezes quando esse título chega, a gente também não corresponde àquela chamada. Por que será que certa vez o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele falou para a igreja: olha, nenhum de vós queiram ser mestre, porque se vocês quiserem ser mestre, vai ser maior a cobrança. Vai ser a maior cobrança daqueles que dizem: eu sou professor de uma classe, vai ser cobrado mais. Vai haver uma cobrança daquele que diz assim: eu tenho um diaconato, vai ser muito mais cobrado. É assim. Ou você que é pastor, que é líder, qual o título que tem, vai haver cobrança da sociedade, da igreja. E se eu disser a você, de Cristo? Porque a palavra de Deus diz que Ele deu talentos, a um deu 5, 2, a outro deu 2, a outro deu 1, e a quem muito foi dado, aquele produziu. Mas teve aquele que não produziu, o mestre disse que ele era infiel, porque o mínimo não fez. E às vezes a gente parece que tem aqueles que são os serviços secretos de Jesus. Ninguém vê, mas eu faço. Só que ninguém vê, ninguém sabe. E aqui
Jesus no meio, ele ensinou, lá em Lucas capítulo 22, 27, no meio de vós, eu sou como aquele quem serve. Ele mostra através do seu exemplo, o serviço. Isso é um desafio para mim e para todos nós, que muitas vezes almejamos o ministério. Aquele que dirige, seja como aquele quem serve. Está lá na palavra, nos evangelhos. E às vezes a gente está tomando posição diferente da proposta que Deus ele tem feito para nossas vidas. É muito sério isso. E Jesus Cristo, sendo Deus, apesar de ser grande, apesar de ser o próprio Deus, ele não se comportou, não usurpou, mas ele foi feito de servo, sendo obediente e fiel até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Não adianta dizer que realmente é um processo que Deus tem trabalhado na vida da sua igreja. Este é o ensino de Jesus. Lá em Lucas 10, 37, ele falando lá naquela parábola do bom samaritano, você lembra que passou um sacerdote, olhou uma pessoa caída e ignorou? Ou a gente lembra que passou um levita, olhou aquele homem caído, maltratado, barreira por cima, todas as coisas, e ignorou? Não ignorou, não quis falar com ele. Mas veio um samaritano, que não tinha cargo, e Jesus destacou, e aquele homem se compadeceu, ajudou, e Jesus perguntou quem era o próximo. Está lá em Lucas. E eu acho interessante que no Lucas capítulo 10, 25 e diante, coloca aí por favor, só para a gente destacar, Lucas capítulo 10, verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, doutor, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Continua. Então Jesus perguntou o que é que está escrito na lei e como tu interpretas. Vamos continuar. A isso que ele respondeu: amarás o Senhor Deus de todo o coração. E ele acertou, é isso mesmo? E de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Segura aí. Domingo passado, estávamos aqui ouvindo o pastor Abisaí, numa breve reflexão, ele dando ênfase ao trabalho, coração de servo. Como é um coração de servo? É aquele coração inclinado a servir e não precisa ninguém chamar. Ele é disponível, ele se desme aqui, ele vem e trabalha, ele suporta afronta, suporta tanta coisa, porque é um coração de servo. Jesus, será que ele encontrou afronta para ir ao madeiro, para salvar cada um de nós? Sim, encontrou pessoas que esbofeteavam, fazia tanta coisa, e a gente não aguenta mais nada, porque não tem paciência, e eu não quero, porque não foi chamado. Porque quando Deus nos chama, pela misericórdia dele, ele capacita, a gente suporta, não é porque é bom, é porque a graça de Jesus nos basta. A tua graça, não é nada porque você é bonzinho, porque nasceu no evangelho e tal, porque faz o dever de casa, é a misericórdia de Deus na sua vida. Digam assim, pode dizer assim: a minha graça te basta. Jesus disse isso a Paulo, lá no capítulo 12, versículo 9, da segunda carta aos Coríntios. Paulo, que andava pela graça do Senhor, ele reconhecia que não tinha mérito, nós não temos, mesmo assim, ele te escolheu e te capacitou e te chamou, para fazermos alguma coisa, e para reconhecermos como somos pequenos, e apesar de pequenos, ele usa. Você sabia que Deus quer usar você? Você diz: eu não tenho condição, mas ele te dá condição. Ele nos chama capacitado, mas capacita os escolhidos dele, e você precisa fazer a obra. E ali Jesus, tu respondesse corretamente, a gente às vezes sabe até a resposta certa, mas veja o que é que ele conta agora. Então, e ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí surge esta história que Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. A igreja pode ler o versículo 31? Quem foi que desceu primeiro? Foi quem? Um sacerdote. Vamos seguindo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar,
e vendo, era levita, cantava, mas passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Vem agora a questão. Vamos continuar? E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou indenizar você quando voltar. Versículo 36. Vamos ver a pergunta de Jesus? Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo 37. Os irmãos podem ler comigo? Respondeu-lhes. Dá licença, pode ler mais forte, os irmãos? Presta atenção, a gente está terminando. Vai para ler, porque é essencial esse versículo. Vamos lá? Respondeu-lhe. Jesus ensinava isso. Jesus contava história. Jesus contava parábola, esperava. Ele contava porque alguém pode dizer, o sacerdote é o melhor. Não, Jesus não se engana com isso não. Não é o título, é quem faz. Mas o levita é tão importante, toca tão bem, canta. Não é isso, é quem faz. Aqui não está dizendo que não tem importância ser sacerdote, ser levita, mas ele está chamando a atenção daqueles que têm feito a obra dele. Independente do título ou daquilo que é chamado. Irmãos, em primeiro lugar, Jesus ensinou isso o tempo todo. Mas como foi que Jesus serviu? Pelo que ele fez. Tem uma coisa, sabe, você dizer faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Observe o seguinte: todos os atos de Jesus foram expressão de amor, traduzida em serviço. Curou, libertou, perdoou, ressuscitou, multiplicou e alimentou, sempre com o propósito de servir. A força do ensino de Jesus estava na prática, no exemplo. E ali eu poderia ler o capítulo 13 de João, no lava os pés. Naquele momento Jesus lavou os pés dos discípulos e perguntou: quem é maior? Quem está sentado na mesa ou quem serve? É quem está sentado na mesa, pois eu sou aquele quem serve. Irmãos, dizer que serve é uma coisa e servir é outra. E Jesus quis ensinar isso. Ele falou de uma parábola de um pai que tinha 2 filhos, chamou para trabalhar, falou: deixa comigo que eu vou. Discurso lindo, mas não foi. E chamou outro que disse que não ia, depois arrependido foi. Qual dos 2 foi a vontade de Deus? Sabe muitas vezes o que é que Jesus está dizendo com isso? Que nós somos tipo do sacerdote, somos tipo muitas vezes dos levitas, mas não temos aquela alegria de fazer como o samaritano e de ajudar o próximo. Às vezes aparece a oportunidade, mas quando a gente faz isso é interesse. Tem pessoas que fazem porque foi colocada numa função para fazer isso, e quando faz, não é nada demais não é para receber aplauso, é porque foi uma função chamada para fazer aquilo. Tem pessoas que se autopromovem, porque eu fiz aquilo outro. Fez, sabe por quê? Porque você foi colocado no lugar para servir. É assim que a Bíblia ensina. Isso é para mim, isso é para todos que estão investidos de autoridade. E tem pessoas que enchem o peito, parece até que fazendo alguma coisa grande demais. Não! Está fazendo mais do que a sua obrigação, porque foi feito ali, foi colocado ali para fazer alguma coisa. E sabe o que acontece? Muitas vezes não faz, e quando faz, publicamos. Eu fiz isso, sai todo mundo. Está compreendendo? Quem está entendendo essa mensagem aqui? Acontece muito isso, como se fosse algo notável, irmãos. E Jesus Cristo disse: olha, a força do ensino dele está na prática, no exemplo. Infelizmente, somos uma sociedade fonética, a sociedade do discurso, e não há uma dissonância entre o que falamos e o que fazemos. Há uma dissonância. Não foi assim com Jesus. Ele falava, ele fazendo e fazia o que estava falando. Ia por todo mundo, a gente sabe dessa ordem. Mas ele pregava, ele só não discursava, ele pregava.
E muitas vezes a gente está até com discurso, aí quando você vê, e tem gente ainda querendo cargos altos. Mas você foi chamado para quê? Quem há muito foi dado, muito será chamado. Então Jesus, ele serviu pelo que ensinou, pelo que fez. O mundo quer ver nossas boas obras. Quer não, pastor, isso é para mostrar. E se eu disser que Jesus falou isso? Veja aí. Eu queria que os irmãos conferissem comigo em Mateus 5,16, que a gente está terminando com essa palavra. 5,16. O mundo quer ver as nossas boas obras, para que o Pai Celeste seja glorificado. Veja o testemunho do próprio Cristo. Olha o que ele diz. Ele pode ler comigo bem forte? Vamos lá. Assim brilhe também diante, para que vejam as vossas e glorifiquem. Não é para dar glória a mim nem a você, é para glorificar a Deus pela tua atitude e pela tua vida. E encerrando, a vida diaconal de Jesus Cristo, ele serviu pelo que ensinou, pelo que fez, mas em terceiro e último lugar, ele ensinou pela sua vida. É um grande desafio para mim. Essa mensagem é para mim nesta noite. Mais do que ensinar e fazer, Jesus deu sua vida na cruz do Calvário. Não há maior ensinamento da doutrina da mordomia do que o que Cristo fez. Ele deu sua vida. Chega de discurso. Deus, ele quer que a gente faça alguma coisa. Chega de falar de oração. Ele quer que a gente ore. Chega de dizer que a gente ama o próximo. Vamos lá socorrê-los. Vamos ajudá-los a fazer alguma coisa. E aqui Jesus, ele fez. É na sua morte que ele selou a obra da nossa redenção. Ele nos reconciliou com Deus e cancelou o que estava escrito, que era contrário a nós. A igreja pode ficar de pé nesse momento? Foi com a sua vida, e com a sua vida, com sua morte, perdoou os nossos pecados. Que maneira mais eloquente, mais tocante, mais pungente de servir é essa? E eu faço uma pergunta a você que é pastor. Eu faço uma pergunta a você que é diaconisa, você que é diácono. O que é que temos feito? Você que é ministro, é líder, eu sou. O que é que estamos fazendo? Será que ainda é muito pouco, não? Muito pouco. Para o que Cristo fez na minha vida e na sua. Aí ele faz uma pergunta aqui, ó. Foi o maior ato de servir quando ele deu sua própria vida em favor da humanidade decaída e perdida. Foi na cruz que ele morreu como servo. E isto nos ensina a palavra em Filipenses capítulo 2, de 7 a 8. Este gesto de Jesus é a expressão maior, mais bela, mais tocante de servir. Ele serviu oferecendo, doando-se. E tem uma conclusão aqui nesta mensagem. A vida diaconal de Jesus é assim expressa. Ele serviu pelo que ensinou, ele serviu pelo que praticou, ele serviu dando a sua própria vida, colocando a nossa disposição para a nossa salvação. É uma mensagem muito forte. Jesus, ele serviu. E às vezes, eu confesso aos irmãos, e não quero aqui discurso, nem ser hipócrita, peço a Deus misericórdia da minha vida, como eu tenho feito pouco. Precisamos fazer mais alguma coisa, irmão, é sério. Às vezes a gente está precisando ser sacudido por Deus, para fazer a obra dele. Você que está em casa me escutando, a gente busca como discípulo uma posição até no céu, uma direita, uma esquerda. A gente quer os holofotes, quer ser amassageado nosso ego, acha muito importante, mas o maior exemplo para a minha vida e para a sua é Jesus. Obrigado, meu Deus, porque a tua vida, Deus, é um exemplo para a tua igreja, para todos nós. E às vezes, ó Deus, sentimos como estamos distantes ainda, ó Pai, e quanto precisamos melhorar, ó Pai. A tua vida, ó Deus, a vida do teu Filho Jesus Cristo, o maior exemplo de amor. Ele pegou uma toalha e uma bacia. Ele pegou uma toalha e uma bacia, e com a toalha e a bacia, ele lavou os pés dos discípulos, enxugou-lhe. Ah, Deus, nos ajuda. Às vezes está tão distante, ó Deus, dessa atitude nossa, de pegar uma toalha, de pegar uma bacia e fazer alguma coisa em prol do outro. Mais do que nunca hoje, ó Deus, está havendo uma mobilização no nosso estado, tantas pessoas carentes.
aumentou o número de pessoas no estado de miséria, nem de pobreza de miséria. Pessoas que não têm o pão se não for lhe dado, pessoas que não têm almoço se alguém não trouxer. Meu Deus, vimos tantas cenas. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. A situação não está fácil para ninguém, mas o Senhor tem, ó Pai, falado ao coração do teu povo, da tua igreja nesses dias, ó Deus, em mover, em fazer alguma coisa para ajudar aqueles que estão carentes. Abençoa, Deus, essa viagem dos jovens, Gilton, pastor Abisaí, lá em Belém de Maria, que eles querem também, além de levar a palavra, levar cestas básicas, para ajudar aquelas pessoas que estão na iminência, na fome, na miséria, ó Pai. Deus, sabemos que isso é uma pequena contribuição, mas seja necessário, ó Pai, porque o Senhor ajudou, falou para a igreja também ter uma visão da sociabilidade, da ajuda, da mutualidade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem levantado a tua igreja esses dias para fazer um pouco, mas nós queremos fazer muito mais, ó Pai. Vem trabalhando no nosso coração, o coração do teu povo, ó Pai, tirando o que não te agrada, ó Pai, e mostrando, ó Deus, que grande só tem um, grande é o Senhor. E estamos aqui, ó Deus, para te servir, por misericórdia, ó Deus, e o teu nome ser engrandecido. Leva-nos em paz, ajuda-nos a refletir sobre essa vida diaconal. Ele veio buscar o que tinha perdido, ele veio para servir, não para ser servido, coração de servo. Ajuda-nos, ó Deus, a ter também esse coração, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre esta igreja e também todo Israel, espalhado por este mundo, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Deus abençoe a todos, irmãos.